CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi gente, muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, dia 8 de maio de 2021. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã com muita informação e as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. E vamos saber o que tem de destaque no programa deste sábado. O EPB comemora Dia da Mulher na Matemática com um evento online para debater o papel das mulheres no universo dos cálculos. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. O STF e a legítima defesa da honra. O EPB publica cartilha de saúde mental com dicas sobre como encarar esse momento de pandemia. Uma reportagem aborda as questões emocionais de estudantes da graduação e uma especialista aponta sobre ansiedade e distanciamento social. Por aqui, ainda tem revisão no quadro Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares. E ainda tem edital aberto para programa de pós-graduação para a formação de professores pela UEPB. Quer saber detalhes? A gente conta já. Laboratório de Imagem e Sinais do NUTS desenvolve software capaz de diferenciar tipos de acidente vascular cerebral para que médicos possam atuar mais rapidamente e evitar sequelas nos pacientes. Pesquisador da UEPB atua há mais de um ano em pesquisa para desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. Vamos saber como está o andamento desse estudo. E ainda, equipe de Free Fire da UEPB conquista segundo lugar nos Jogos Universitários Brasileiros. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia falando que no próximo dia 12 de maio é comemorado o Dia Internacional da Mulher na Matemática. E em celebração a esta data, o curso de licenciatura em Matemática do Centro de Ciências e Tecnologia vai realizar uma mesa virtual para debater a temática e as participantes são mulheres, professoras e pesquisadoras de matemática da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal da Paraíba. A atividade acontece na próxima quarta-feira a partir das 2 horas da tarde, com transmissão pela página da UEPB no Facebook e pelo canal Rede UEPB no YouTube. A programação é aberta para todo o público. O Dia Internacional da Mulher na Matemática nasceu em 2018, quando as participantes do Encontro Mundial de Mulheres em Matemática aprovaram a criação da data. O dia 12 foi escolhido em homenagem a Mariam Mirzakhani, única mulher vencedora da medalha Fields, que premia personalidades da matemática. Agora a gente se liga na coluna deste sábado do professor Luciano Nascimento, que fala sobre o STF e a legítima defesa da honra. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Olá a todos e todas os ouvintes da rádio CBN Campina Grande, sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Muito bem, ouvintes, na coluna de hoje o tema, e infelizmente eu tenho que utilizar essa expressão, que é uma expressão que veio da sociologia, que veio do movimento feminista, que veio da ciência política, enfim, de vários espaços das ciências sociais. A expressão é heteronormatividade. E o que significa essa heteronormatividade? A tradução para a expressão não é outra que a construção das normas jurídicas no direito, a construção da dogmática do direito, dos instrumentos normativos do direito, por um pensamento puramente hétero. E o Supremo Tribunal Federal, em requisição, a qual nós vamos nos referir, decidiu, portanto, em negar na ordem constitucional, na ordem jurídico-constitucional do direito brasileiro, portanto, à luz do Estado Constitucional de Direito, de que não vige na nossa realidade a denominada legítima defesa da honra. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ingressou com a ação no Supremo Tribunal Federal com uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental
de número 779, para requerer ao STF que determinasse a extinção dos argumentos jurídicos no Tribunal do Júri, denominado de legítima defesa da honra. Mas antes de adentrarmos ao pedido do PDT, através da ADPF 779, voltemos no tempo. O Brasil teve um código em 1830, no Império Brasileiro. O primeiro código, o Código Penal, nos referimos ao Código Penal. Um Código Penal em 1830, no Império Brasileiro. Um Código Penal em 1890, o primeiro Código da República. Um Código Penal em 1940, o segundo, até então, Código Penal da República Brasileira. Mas a expressão, uma expressão que hoje ela é interpretada como heteronormativa, sempre acompanhou o direito brasileiro, desde as ordenações do reino. Não nas ordenações alfonsinas ou manuelinas, mas nas ordenações filipinas, que era a expressão mulher honesta. Os códigos de 1830 e 1890, trazia o conceito de mulher honesta e também o conceito de viúva honesta. O Código de 1940 também trouxe o conceito de mulher honesta, não mais o de viúva honesta, e que foi afastado do Código Penal definitivamente no ano de 2009. Mas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande devem estar se perguntando: mas do que falas, Luciano Nascimento? Que significa mulher honesta? Qual o conceito de mulher honesta? Esses códigos penais brasileiros traziam a expressão mulher honesta relacionada aos crimes de violação sexual. Então diziam esses códigos de 30 de 1890 que era estupro a relação sexual com uma mulher virgem ou honesta sem o seu consentimento. O que significava dizer que se a relação sexual fosse com uma mulher sem o seu consentimento, mas se ela não fosse virgem, se ela não fosse honesta, não haveria o crime de estupro. O conceito de mulher honesta era traduzido pela doutrina brasileira, pela doutrina penal brasileira, no sentido de que mulher honesta era aquela que obedecia ou estava sob a égide dos bons costumes e moral da sociedade à luz da sua vida sexual. Mulher honesta era, portanto, aquela que não tinha uma vida sexual ativa que não fosse com um único parceiro. Ou seja, uma mulher que tivesse sua vida sexual ativa com mais de um parceiro não era considerada uma mulher honesta. Foi assim no Código de 1830, assim no Código de 1890. Não nos esqueçamos que no Código Civil de 1916, somente reformado em 2002, no ano de 2002, o Código de 1916 trazia um artigo que determinava que o homem que casasse com uma mulher e na noite de núpcia descobrisse que ela não era virgem, tinha até 3 dias para devolver a mulher à casa dos pais e o casamento seria decretado nulo. E essa mulher teria que passar por uma perícia para a comprovação. Ora, é sobre isso que a expressão heteronormatividade surgiu no mundo do direito. Mas voltemos ao presente. A ADPF 779 do PDT requereu ao Supremo Tribunal Federal que determinasse ou declarasse a inconstitucionalidade da argumentação legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. E o que é essa legítima defesa da honra? Ela está conectada aos casos em que o homem assassina a mulher, e aí pode ser um tipo penal, uma qualificadora do homicídio, denominada de feminicídio, por exemplo, e aqui apenas um parêntese, vai ao Tribunal do Júri todos os crimes tentados ou consumados contra a vida, como, por exemplo, homicídio, infanticídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, o aborto, etc. Muito bem, fecha o parênteses. O PDT, então, requereu, através da ADPF 779, ao Supremo Tribunal Federal, que declarasse a inconstitucionalidade dessa expressão legítima defesa da honra. Ela surge no Tribunal do Júri quando
o autor da conduta de homicídio, de feminicídio, a praticou porque a mulher o traiu. Lembremos-nos que adultério não é crime neste país faz alguns anos, né? Muito bem. Então, seja a acusação, seja a defesa, né, seja o próprio juízo, utilizava essa expressão legítima defesa da honra na sessão do tribunal do júri. O que implicava dizer que a legítima defesa da honra estaria conectada com o instituto da exclusão da ilicitude. Tradução: exclusão da conduta praticada que seria contra o direito. Ter matado aquela mulher por um motivo de legítima defesa não seria um crime e, portanto, aquele homem deveria ser absolvido perante o tribunal do júri. O Supremo Tribunal Federal vai e diz: a legítima defesa da honra é inconstitucional. Ela é inconstitucional por 3 motivos. Porque ela fere a dignidade humana, e aqui no caso a dignidade humana da mulher assassinada. Ela fere o princípio da proteção da vida e ela fere fundamentalmente a igualdade de gênero nas relações sociais em uma teoria da sociedade. Ora, esse homicídio que é levado ao tribunal do júri, o assassinato, o homicídio ou o feminicídio da mulher, a determinação ou a declaração do Supremo Tribunal Federal no julgamento do plenário da Casa por unanimidade foi no sentido de afirmar, abre aspas, não se pode usar argumentos que deem a entender a existência de uma legítima defesa da honra conectada com o instituto da exclusão da ilicitude. Se assim o fizer, na sessão do tribunal do júri, será causa de nulidade processual plena. Aquele julgamento será nulo, não terá validez alguma e não gerará nenhum efeito. Portanto, que fique registrado, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, de que no direito brasileiro não existe legítima defesa da honra, de maneira alguma, em caso algum. Obrigada, professor Luciano Nascimento, e até o próximo sábado. E vamos de intervalo. Fica sintonizado com a gente que daqui a pouco falamos sobre saúde mental em tempos de pandemia. Ainda tem revisão no quadro Português Sem Segredos. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade. E já retomamos com informação sobre os cuidados com a saúde do trabalhador. É que a Comissão Interdisciplinar de Atenção Integral à Segurança do Trabalho da UEPB criou uma cartilha de saúde mental para os servidores da instituição. O objetivo é apresentar à comunidade acadêmica e à sociedade um mecanismo que permita auxiliar nesse processo de cuidado com a saúde mental. A cartilha foi publicada pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e o trabalho foi lançado por meio da webinar Saúde Mental e Trabalho na Pandemia da Covid-19. A cartilha está disponível gratuitamente de forma online por meio de um e-book. O documento traz reflexões sobre o que é saúde mental, quais os impactos da pandemia na saúde mental da população e o pós-pandemia de forma objetiva. A cartilha também apresenta orientações sobre os serviços de saúde em cada município onde estão instalados os campos da UEPB. Outras cartilhas como esta devem ser publicadas com a temática da saúde do trabalhador, abordando assuntos como questões ergonômicas, riscos químicos, prevenção da Covid-19, assédio moral, defesa dos direitos humanos, dentre outros assuntos. A comissão que idealizou o projeto é vinculada à reitoria e tem em sua composição representantes da administração central, professores, estudantes, técnicos administrativos e uma equipe multidisciplinar que responde pelo gerenciamento e organização da saúde e segurança do trabalho da UEPB. E a gente segue falando sobre a ansiedade gerada pela pandemia. Será que os estudantes de graduação também têm sido afetados com esse problema? A reportagem é da Rayane Soares. Vamos ouvir. Os impactos na saúde mental de toda a sociedade são constantes durante o isolamento social. Esse problema
tem afetado inclusive a vida de universitários, gerando ansiedade e preocupações que interferem diretamente no rendimento acadêmico. O aluno do 4º período do curso de Estatística da UEPB, Heriberto Batista, explica como tem sido difícil ter um bom rendimento nos estudos em tempos de pandemia e grande crise enfrentada no mundo. Para o estudante, a ansiedade tem causado falta de atenção e dificultado na hora de entender as explicações nas aulas remotas. A pandemia chegou mudando tudo, afetando o nosso psicológico, nossa saúde mental. E eu, como um aluno da área de exatas, senti muita dificuldade agora nesse aprendizado, porque é bem diferente a gente assistir aula online do que presencial. Presencial, os professores explicavam tudo bem direitinho, passo a passo, como é que a gente fazia os cálculos. E online não, online está sendo bem difícil porque é um slide, aí o aprendizado fica bem diferente, a gente acaba transformando os trabalhos têm outro peso, ficam bem mais pesados, principalmente por causa dessa ansiedade que a gente se sente bem afetado. A psicóloga do setor psicossocial da UEPB, Luísa Porcaro, explica questões referentes à saúde mental e sugere o poder de fala como uma medida para o enfrentamento da angústia causada pela pandemia. Acho que é importante falar sobre isso, sabe? Eu aposto muito na fala como saída possível desse sofrimento, porque é importante entender o que de fato dói, né? É importante entender o que esse objetivo pausado, o que esse plano interrompido, o que essa frustração diz para aquele sujeito, porque o plano de um não tem o mesmo valor ou o mesmo efeito do plano do outro. Nesse contexto pandêmico de tanto tempo em reclusão, em meio a tantas perdas, né, tantos projetos perdidos, mas também tantas vidas, né, tantos direitos perdidos nesses últimos tempos, todo mundo sofre, todo mundo se angustia de alguma maneira, mas cada um é que sabe o custo do seu sofrimento. A psicóloga indica que alunos da UEPB que sintam a necessidade de um atendimento especializado busquem o setor psicossocial da universidade para o acompanhamento psicológico remotamente. O e-mail para solicitar um horário online é setorpsicossocial.uepb@gmail.com. É só enviar informando o nome completo e o número da matrícula do estudante da UEPB. Os graduandos do curso de Psicologia também estão com atendimento específico no Departamento de Psicologia da instituição. O agendamento é pelo e-mail plantãopsi.provisório@gmail.com. Servidores, técnicos e professores da instituição também estão com espaço aberto para acompanhamento psicológico através da equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB. Além disso, desde o início da pandemia da Covid-19, a UEPB, através de uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, tem garantido atendimento psicológico para profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. É o projeto Ambulatório Virtual, desenvolvido pelo Departamento de Psicologia da Universidade, que tem como objetivo oferecer suporte para que os profissionais de saúde possam lidar com situações de risco provocadas pelo novo coronavírus. Esse atendimento é realizado por conversas através do número de WhatsApp 991462469. O contato é disponível 24 horas. Há vários profissionais de psicologia que neste momento estão realizando atendimentos psicológicos online, inclusive. Muitos têm se disposto a acolher pacientes conforme as possibilidades financeiras de cada um, né? Nesse momento em que a gente está tão fragilizado socialmente, financeiramente também, muitos profissionais da psicologia têm se colocado enquanto engajamento político e social, né? Fazer uma clínica que possa ser acessível e acolhedora. E, se você é estudante de outras instituições, sejam elas universidades, faculdades ou instituições de ensino médio, procure, né, o órgão superior dessa instituição e pergunte se tem algum atendimento sendo oferecido. Muitas universidades têm. Rayane Soares, para o CBN Universidade. Obrigada, Rayane. E só reforçando alguns dos canais de atendimento psicológico que estão sendo oferecidos pela Universidade Estadual da Paraíba. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Pró-Reitoria Estudantil
tem realizado o acompanhamento da situação dos servidores, docentes, técnicos e estudantes com a realização de encontros virtuais para dialogar sobre saúde mental e escuta psicológica. A Proeste continua com um serviço de escuta psicológica oferecido pelo setor psicossocial aos estudantes que realizarem a solicitação pelo e-mail setorpsicossocial.uepb@gmail.com, informando o nome completo e número de matrícula. Além disso, a Clínica Escola de Psicologia também segue com os atendimentos psicológicos para os estudantes do curso de Psicologia. O agendamento é feito por meio de mensagem enviada ao e-mail plantãopsi.provisório@gmail.com. Agora é hora de revisão com o professor Edson Tavares. Se liga aí que ele explica uma expressão que está sendo muito usada nessa pandemia e que envolve o verbo testar. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Durante esse período complicado de coronavírus, uma das expressões mais ouvidas é de que fulano testou positivo ou fulano testou negativo. Como é isso? Regência nova para o verbo testar? Muito pertinente e esclarecedora é a explicação do linguista Marcos Bagnon. Ele diz que se trata de o que se chama em linguística de decalque, ou seja, a tradução literal de um termo ou construção da língua de origem. Em inglês, se diz to test positive, que é uma propriedade sintática da língua inglesa chamada construção resultativa. É uma construção que permite condensar, compactar a ação e o resultado da ação na mesma frase. Veja o exemplo. The lake froze solid. Tradução literal. O lago congelou sólido. Ou seja, o lago congelou até ficar sólido. Congelar é a ação e sólido é o resultado da ação. Então, quando se diz em inglês she tested positive, a tradução literal é ela testou positivo. Ou seja, ela testou e deu positivo. Testar é a ação. Positivo é o resultado da ação. Então, a tradução literal, passando para o português, ficou ela testou positivo. Mas ainda surge uma questão. Qual a função sintática em inglês da palavra positive em she tested positive? Assemelha-se ao nosso predicativo do sujeito. Por exemplo, quando eu digo ela parece aborrecida, aborrecida é o predicativo do sujeito ela. Mas o predicativo precisa concordar em gênero e número com o sujeito, não é? Ela parece aborrecida, ele parece aborrecido, elas parecem aborrecidas. Sim, só que em inglês o adjetivo é invariável. Não tem uma palavra para o masculino e outra para o feminino. Daí ter vindo para o português, como foi para o francês, o espanhol, o italiano, sem adaptação às normas dessas línguas que receberam a expressão. Mas, finalmente, é correto ou não? Bagnon ressalta que não é função do linguista classificar o fenômeno linguístico como correto ou incorreto, bonito ou feio, mas de procurar explicar como ele se dá. E isso nós acabamos de fazer. Espero que você não teste positivo para essa doença terrível. Sábado que vem, o quadro Português Sem Segredos está de volta com mais dicas pra gente. E tem edital aberto para o programa de pós-graduação em formação de professores pela UEPB. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira e seguem até o dia 7 de junho. Os interessados devem enviar e-mail para o endereço inscrições.mfp.evento.uepb.edu.br. O edital prevê o preenchimento de 28 vagas que estão distribuídas por área de concentração e perfil docente. A seleção é aberta para professores de todas as licenciaturas. O programa do mestrado em formação de professores atua em 2 linhas de pesquisa. São elas: Linguagens, Cultura e Formação Docente e Ciências, Tecnologias e Formação Docente.
De acordo com o edital, o processo será feito remoto e dividido em 3 etapas: análise de projeto de pesquisa, arguição de projeto e maior tempo de serviço na educação básica. A previsão é que o resultado do processo seja divulgado no dia 30 de julho. E vamos fazer mais uma pausa. No próximo bloco, a gente traz uma pesquisa do NUTS que promete otimizar o diagnóstico de acidente vascular cerebral. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, dia 8 de maio de 2021. E a informação é para os profissionais da área de odontologia. É que a Universidade Estadual da Paraíba agora faz parte da rede científica Odonto Brasil, que é um grupo formado por professores de 17 instituições de ensino superior do país, que estão trocando informações científicas sobre a Covid-19. As pesquisas têm enfoque direcionado para o coronavírus na atuação do profissional de odontologia. A UEPB está representada nesse projeto pelo professor Dimitri Sarmento, do curso de Odontologia do Campus 8, em Araruna, e ainda de 2 estudantes do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde, o CCTS. A participação da UEPB na rede científica Odonto Brasil deve possibilitar intercâmbio de conhecimento e a diminuição dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus nos estudantes e profissionais de odonto. A partir dessa iniciativa, as evidências científicas sobre a doença serão disseminadas mais rápido entre as instituições. O projeto é voltado para cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal. Além da UEPB, a rede tem a participação de instituições como a Universidade Federal do Paraná, a Federal de Santa Catarina, a Federal do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, a Federal de Sergipe e a Universidade Federal do Ceará, por exemplo. Esse é um exemplo da união de forças entre as instituições de ensino superior do país para combater a pandemia da Covid-19. E o nosso assunto agora é o software de desenvolvimento pelo Laboratório de Imagens e Sinais do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB, que auxilia na identificação de tipos de acidente vascular cerebral, o AVC. Sobre o projeto, conversamos com o professor Robson Pequeno, que é o coordenador da pesquisa. Professor, como foi feito o estudo para chegar até o software? Essa pesquisa, ela iniciou-se com a definição de um trabalho de mestrado, de 2 alunos aqui do nosso programa de pós-graduação em tecnologia em saúde. Então, em parceria com o NUTS, juntamente com a nossa equipe de pesquisadores aqui do LAIS, o Laboratório de Análise de Imagens e Sinais, a pesquisa se deu pelo fato da necessidade do atendimento emergencial em casos, especificamente, de pacientes acometidos de AVC. Então, naturalmente, na rede pública ou privada, nas unidades de atendimento emergenciais dos referidos hospitais, normalmente são plantonistas, aliás, são clínicos gerais que fazem esse atendimento. Então, devido à grande dificuldade de se diagnosticar o paciente com quadros específicos de AVC ou tipos de AVC, então surgiu a necessidade do desenvolvimento do software. E como é que o software funciona para garantir a diferenciação entre os 2 tipos de AVCs? Normalmente, como é que o software funciona, o software tem que ser alimentado por dados oriundos da avaliação clínica, bem como dados obtidos das imagens por tomografia computadorizada. Esses dados em si são submetidos ao software e ele os classifica quanto ao tipo de AVC, ou seja, isquêmica, hemorrágica ou subaracnoide. Assim, é interessante ressaltar que dessa pesquisa participaram em torno de 400 pacientes, dos quais se gerou uma base de dados de imagens em torno de 16 mil imagens.
E durante a pesquisa vocês avaliam um percentual de precisão, não é mesmo? Qual índice vocês atingiram? Normalmente, esse percentual em si, ele é avaliado durante o processo do treinamento do classificador, né? Durante o processo do treinamento do classificador e teste do mesmo. Então, o teste, evidentemente, ele é realizado por uma certa quantidade de imagens, né? E aí se observa, né, a quantidade de classificação correta. Tá? Então, nós atingimos em torno, por exemplo, a classificação para o caso isquêmico, né, uma acurácia em torno de 98%. Como essa iniciativa vai ajudar os médicos durante o atendimento, principalmente para aqueles que não têm a especialidade em neurologia? O clínico geral, né, normalmente, quando ele atende o paciente, né, acometido, né, com um quadro de AVC, né, ele faz uma avaliação protocolar, que é essa avaliação clínica, normalmente, de acordo com a literatura, são 10 itens avaliados. Né, a partir desses 10 itens, né, avaliados, né, que está lá no protocolo ou na anamnese, de modo geral, o plantonista chega, né, a uma determinada conclusão. No entanto, para confirmar que realmente o paciente se encontra com um quadro de AVC isquêmico hemorrágico, então é necessário fazer as análises por imagens, ok? Essas imagens, normalmente, né, em um atendimento emergencial, não há tempo de pré-processá-las de tal maneira que ela tenha, né, um bom contraste. Então, naturalmente, surge dificuldade e é muito difícil para quem não é um neurologista, né, ou seja, identificar essas lesões na imagem. Então, aí o software, né, nesse momento, né, na emergência, ele vai auxiliar esse plantonista ao diagnóstico. Tá? Após o software, né, classificar, né, o SDAC-AVC fazer a classificação com determinado grau de acurácia e precisão, tá? O plantonista, né, ele vê a classificação dele, bom, vamos supor que seja um quadro isquêmico. Então, na hora que ele visualizar, né, a isquemia, ele vai, né, proceder de acordo com os protocolos médicos, né, para o tratamento desse paciente. Ora, onde é que está a importância disso? Né? A importância está que o paciente deve ser tratado em uma janela do tempo, né, em 4 horas e meia. Ou seja, se o paciente for medicado, né, durante esse período, de acordo com a literatura médica especialista, né, eu vou deixar bem claro, o paciente, né, talvez não apresente sequelas futuras. Caso ele não seja atendido nessa janela em 4 horas e meia, o paciente em si ele vai, né, apresentar sequelas e isso vai impactar diretamente na qualidade de vida dele e dos seus familiares e amigos, etc. Com relação à confirmação do diagnóstico, eu quero deixar claro que isso aí é um médico que realmente vai confirmar, né? O software vai dar uma indicação, vai indicar que o paciente está com um quadro de AVC isquêmica, por exemplo. Tá, se for o plantonista que esteja, né, utilizando o software, naturalmente ele vai ter essa indicação e vai entrar em contato com o neurologista. Né? O neurologista pode estar fora da unidade hospitalar, né, como normalmente ocorre. Os médicos especialistas nem sempre estão nas unidades hospitalares. E o médico especialista vai acessar esse software, né, remotamente, e aí ele vai, evidentemente, né, observar e analisar, né, a avaliação clínica, como também, né, a imagem, né, quando a imagem, especificamente em conjunto com a avaliação clínica, dá o diagnóstico, ou seja, do quadro, né, de AVC do paciente. Em quais situações esse software desenvolvido pelo NUDS deve causar mais impacto? Bom, o software em si, né, ele vai impactar assim, diretamente, né, o uso dele, né, no interior do estado, né, ou seja, nos pequenos centros, não nos grandes centros médicos, né, mas nos pequenos centros, onde normalmente, né, não há médicos especialistas, né, em determinadas áreas.
Então, um plantonista no hospital do interior, quando recebe um paciente com um quadro desse, o software em si irá o ajudar bastante, o auxiliar, né, no diagnóstico. E para a gente finalizar com o senhor, me conta em que estágio o projeto está? O que deve ser feito a partir de agora? E se tem previsão para a tecnologia chegar no mercado? A partir de agora, né, o software em si ele está no processo de validação. Tá? Então, após esse procedimento de validação pelo especialista, normalmente esse procedimento de validação ele é feito, né, por uma equipe médica. Né? É feito por uma equipe médica. Então, eles, né, comparam, né, a classificação realizada pelo software e pelo padrão ouro, né, faz a comparação com o padrão ouro que eles utilizam para diagnosticar o paciente, né, com um quadro, né, dessa natureza. E após esse procedimento de validação, o software em si vai passar também por alguns ajustes. Esses ajustes, né, serão definidos após o procedimento de validação da equipe médica. Né? Outro processo em si, né, é a melhora do interfaceamento, essas coisas. Né? Vai passar por um teste de usabilidade. Só após isso, né, com injeção de novas funções, é que o software vai estar disponível. Eu acho que deve levar aí pelo menos aí mais uns 6 meses, né, para que se tenha, né, o uso do mesmo. Obrigada, professor Robson Pequeno. E além dele, a equipe é formada por outros 5 pesquisadores. Entre eles tem um médico neurologista, o Dr. Luiz Fernando Reis e outros cientistas de tecnologia da informação e computação, por exemplo. Para entender melhor como é que trabalha um software como esse, quem nos explica a parte de programação é o pesquisador do projeto, Alberto Paulino. Vamos ouvir. Nós utilizamos uma técnica, uma sub-área da inteligência artificial chamada aprendizagem de máquina. E nesse processo de aprendizagem de máquina, a gente transferir a experiência do profissional, do especialista, para o computador. Então, isso é feito através de um processo de treinamento da máquina. Então, nós apresentamos para esse computador, para esse modelo que está sendo desenvolvido, vários casos e rotulamos. Esse conjunto de características aqui, de informações, representa um AVC hemorrágico. E esse conjunto de informações representa um AVC isquêmico. Então, a máquina começa a partir desses padrões, dessas informações, ela começa a aprender. Então, é dessa forma que é feita a transferência de conhecimento, digamos assim, de experiência do especialista para o computador. E a partir desse treinamento, quando apresentamos um novo paciente, com características de anamnese e de imagens diferentes, ele consegue, a partir daqueles padrões que ele aprendeu, identificar se seria uma isquemia, uma hemorragia ou uma hemorragia do tipo subaracnoide. Obrigada, Alberto. E como o professor Robson Pequeno falou anteriormente, a previsão é que os testes do software sejam finalizados nos próximos 6 meses para que o produto possa salvar vidas de pacientes que sofrem acidente vascular cerebral. E é hora da nossa última pausa. Depois do intervalo, a gente fala sobre as pesquisas da UEPB. Tem um pesquisador da instituição que está atuando no desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. E ainda, a equipe de Free Fire da UEPB chega na final dos Jogos Universitários Brasileiros. Fica aqui com a gente que voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com mais oportunidade de pós-graduação, desta vez pela Rede Nordeste de Ensino, a qual a Universidade Estadual da Paraíba faz parte e os estudantes da UEPB podem participar da seleção. O programa de pós-graduação e ensino está com inscrições abertas até o dia 29 deste mês para o processo de seleção no curso de doutorado em ensino. No total, estão sendo oferecidas 152 vagas para as instituições associadas. A cota para alunos da UEPB é de 14 vagas no doutorado. As inscrições estão sendo feitas apenas pela internet através do site academico.uepb.edu.br/mestrado. E o processo de seleção também será todo remoto, em virtude da pandemia da Covid-19. Essa seleção será em 4 etapas. A primeira, que é essa de inscrição. Depois vem a análise do pré-projeto de pesquisa. Em terceiro, será avaliada a defesa do pré-projeto de pesquisa.
e a arguição. E por último, os candidatos serão avaliados a partir do currículo Lattes de cada um. A previsão do edital é que o resultado seja divulgado no dia 6 de agosto desse ano. E só lembrando que essa seleção é para a formação de turmas de doutorado em ensino para os semestres 2021.2 e 2022.1. A gente segue falando sobre pesquisa científica. É que um pesquisador da UEPB continua trabalhando no desenvolvimento de uma nova vacina que deve imunizar contra o vírus da Covid-19. Ele atua no projeto há mais de um ano e a expectativa é que a fórmula chegue em breve ao mercado para que possamos ter um número cada vez maior de vacinados. A reportagem é da Estela Costa. Desde o início da pandemia, a Universidade Estadual da Paraíba se manteve firme no incentivo e atuação das pesquisas científicas, inclusive com estudos na área de saúde, para o enfrentamento da Covid-19, como, por exemplo, o desenvolvimento e distribuição de protetores faciais logo nos primeiros meses de circulação do coronavírus aqui no estado, e construção de ventilador mecânico para auxiliar no tratamento hospitalar dos pacientes com a doença. O pesquisador da UEPB, Roberto Carlos Júnior, que é biomédico e faz parte do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTES, foi selecionado para ser gerente do projeto para o estudo de uma vacina contra a Covid-19. O nome do projeto é Desenvolvimento da Vacina para SARS-CoV-2 utilizando o VLP, que é coordenado pelo professor Jorge Cálio no Hospital das Clínicas na USP, em São Paulo, e é desenvolvido em conjunto com o Instituto do Coração. Quase um ano depois dos primeiros passos desse projeto, o pesquisador Roberto Carlos Júnior adianta que falta pouco para a vacina ser concluída. Já fizemos boa parte dos testes. Logo nós estaremos organizando a documentação para enviar para a Anvisa, para que comece a fazer os testes em humanos, né? Como a gente já fez testes em animais de pequeno porte, antes disso a gente já fez testes em sílico, que são os testes automatizados. E uma boa notícia, todos os testes deram bons resultados, né? Realmente deram bons resultados. A gente está com um artigo para sair, está em revisão de pares, né? E para mostrar realmente que deram bons resultados. Roberto é natural da cidade de Souza, no Alto Sertão do Estado, e se orgulha muito do apoio e incentivo que recebeu e recebe da UEPB. Ele usou a base que aprendeu na pesquisa dentro da universidade para o trabalho frente ao projeto dessa vacina contra a Covid-19. A sensação ela é surreal, né? Ela é uma sensação que carrega consigo muita responsabilidade, mas traz paz. Me deixa tranquilo por saber que a minha base construída na UEPB, ela foi sólida. Então isso mostra que a UEPB realmente investe, né, cada vez mais nessa questão de pesquisa. E isso me deixou tranquilo. Sempre estava participando de projetos no NUT, né, no Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde. E lá sempre a gente foi muito incentivado. Então a UEPB trabalha muito com essa questão de ajudar o próximo, né? Essa questão sempre é muito vista lá. Vimos que vários projetos foram desenvolvidos. Eu estou desenvolvendo agora participando desse projeto aqui da vacina. Então a UEPB realmente ajuda você a alavancar, a pensar melhor, a pensar no próximo e a melhor forma de ajudar. A vacina ainda não tem um nome específico. De acordo com o pesquisador da UEPB, a escolha é uma das últimas etapas do processo. E o que todo mundo quer é que novas fórmulas sejam lançadas no mercado para assim conseguirmos o controle dessa pandemia. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E vem novidade nas parcerias da UEPB. É que o secretário de Planejamento de Campina Grande, que também é professor da instituição, o Félix Neto, esteve essa semana na reitoria da universidade em busca de parceria para um projeto de construção da memória histórica da cidade. Vamos ouvir o que o secretário Félix Neto disse sobre a visita e a iniciativa. A CEPLAN, preocupada com dois grandes projetos que o prefeito Bruno determinou que fossem criados, a do Observatório de Campina Grande, que é uma reunião de dados oficiais de prefeitura para disponibilizar à população, bem como a criação do patrimônio histórico municipal. A gente veio procurar a UEPB por saber a importância estratégica da UEPB, inclusive para contribuir com esses dois projetos.
Tanto no que diz respeito a dados da cidade, que são aqui catalogados, que são trabalhados pela universidade, como por outro lado também a possibilidade de contribuição efetiva na defesa do patrimônio histórico e na recuperação deles. Então a gente entende que é de fundamental importância ao UEPB, a nossa reitora com sua equipe técnica nos recebe, se colocando à disposição, e vamos evoluir na linha do convênio para que a gente consiga recuperar o nosso patrimônio histórico, colaborar nesse sentido e também fortalecer o observatório, não só na linha de transparência de informação e de dados abertos, mas também do ponto de vista de contribuição efetiva sobre aquilo que a UEPB tem impactado a nossa cidade positivamente. A gente está trabalhando também na linha de despoluição do Açude Velho e tem buscado ajuda e parceria de várias instituições. Por exemplo, o INSA tem sido um grande parceiro, a CAGEPA, entre outras, a SESUMA e outros órgãos da própria prefeitura também. E a UEPB não pode também ficar de fora pela possibilidade de contribuição para ajudar nesse sentido. Tanto é que a reitora apontou várias soluções que podem ser trabalhadas de forma comum. A reitora Célia Regina Diniz também falou sobre as parcerias entre a universidade e a Prefeitura Municipal de Campina Grande e quais devem ser os encaminhamentos dessa reunião. Escuta aí. O professor Félix Neto, secretário de Planejamento de Campina Grande, é um professor nosso, professor da UEPB, está disponibilizado à Prefeitura de Campina Grande e ele esteve aqui para que a gente pudesse fortalecer a parceria que já existe entre a UEPB e a Prefeitura de Campina Grande, principalmente no que diz respeito a alguns projetos específicos que a gente chama de plano de trabalho e que está mais associado ao resgate do patrimônio histórico da cidade de Campina Grande. Como nós temos curso de História com núcleos específicos, nós vamos entrar em contato com esse núcleo e fortalecer essa parceria por um convênio que possa haver uma integração, uma interação entre a universidade, seus grupos de pesquisa e a Prefeitura de Campina Grande via Secretaria de Planejamento. Além disso, existem outras parcerias necessárias para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento da cidade de Campina Grande e que a gente vai, ao longo dessa gestão, identificar e fortalecer. E o nosso assunto agora é esporte. Há quem diga que jogos online não são considerados esporte, mas os participantes têm levado a modalidade cada vez mais a sério, com maratona rígida de treino, horas e horas na frente do monitor traçando as melhores estratégias para vencer os adversários. E a equipe de Free Fire da UEPB conquistou o segundo lugar na edição 2021 dos Jogos Universitários Brasileiros. Eles chegaram até a final, que foi presencial em Brasília, competindo entre 58 equipes desde as primeiras fases da competição, ainda remotamente. O grupo da UEPB é formado por 4 alunos atletas. Escuta aí. Oi, meu nome é Denson, eu curso computação na UEPB e sou atleta da UEPB Gaming, que por sua vez se classificou na modalidade Free Fire para os presenciais dos Jogos Esportes de 2021 em Brasília. A competição na modalidade de Free Fire contava apenas com 4 equipes e a gente era uma delas. E estamos extremamente orgulhosos de não somente ter representado a universidade, mas também toda a Paraíba, porque a gente era os únicos atletas da Paraíba que estavam no presencial. A nossa equipe foi montada no ano passado e desde então a gente veio treinando bastante. Passava a noite jogando apostado e foi esse entrosamento que fez a gente chegar na grande final do presencial. Estávamos bastante felizes só pelo fato de ir para o presencial, pois a gente sabia que ia ser uma experiência incrível para cada um de nós. E realmente foi. O cenário lá estava incrível, a hospedagem maravilhosa e foram dias marcantes para cada um, pode ter certeza. A competição era em formato contra squad, onde tinha 4 jogadores de um lado e 4 jogadores do outro. A gente não conseguiu trazer o título de campeão para a UEPB e para a Paraíba, mas a gente ficou bastante feliz em ter chegado lá, mostrado nosso potencial, ter chegado na grande final e deixou um gostinho de quero mais. A gente agora está focado em treinar bastante para tentar conseguir se classificar de novo, ir para os presenciais e um dia trazer esse título para a UEPB e para a Paraíba.
Parabéns a todos os integrantes da equipe. Um evento como esse gera ainda mais interesse em treinar mais e obter outras conquistas no Free Fire. Os alunos atletas da Universidade Estadual da Paraíba formam o UEPB Game. Inclusive, eles têm perfil no Instagram. É só olhar lá no @UEPBGame. E além da participação dos competidores, a UEPB também esteve presente nos Jogos Universitários Brasileiros com a atuação de estudantes na organização do evento e como árbitro de outros jogos, como o Counter-Strike, por exemplo. E é hora de finalizar mais essa edição do CBN Universidade. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada pela audiência. A gente volta sábado que vem, sempre a partir das 9 horas da manhã. Para você que perdeu alguma edição do nosso programa, todos eles estão disponíveis no canal Rede UEPB no YouTube. E daqui a pouquinho, esse programa também já vai estar na plataforma para você ouvir na hora que puder. A apresentação é minha, Natasha Leone. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Isis Coelho, com direção geral do professor Hipólito Lucena. Até semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.